Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no texto que está no capítulo 11 do livro de Mateus. Eu estou lendo na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: Os mensageiros de João Batista. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês. Viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram de mulher, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino de Deus, o reino do céu, tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Em outras versões fala assim: o reino de Deus é tomado por esforço e apenas aqueles que se esforçam tomam posse dele. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E aí continua aqui no 16. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, aqui Jesus estava falando, sobre o ministério de João Batista e sobre a importância de João Batista para o reino. E João Batista, quando ele ouve falar, na cadeia, porque ele havia sido preso por Antipas Herodes, porque ele havia denunciado o pecado dele, que ele não podia tomar a esposa do seu irmão, e por isso ele havia sido preso. E então ali na cadeia ele pergunta, vão lá, os discípulos contam, seus discípulos contam para ele o que estava acontecendo, e eles dizem, voltem lá em Jesus e perguntem para ele se verdadeiramente ele é aquele a quem eu vinha preparando o caminho, ou se ele verdadeiramente é o Messias, ou nós temos que esperar outro. E aí Jesus fala para eles, digam para ele tudo o que vocês estão vendo, todos os feitos, todas as maravilhas. E aí isso testifica,
Jesus disse mesmo uma vez para alguns que estavam ali duvidando dele, zombando dele, ele disse: se vocês não creem nas minhas palavras, creiam pelo menos naquilo que eu realizo, nos meus atos, nos meus milagres, porque eles testificam de mim. Então Jesus ele fala para os discípulos de João irem até João e contar tudo que estava acontecendo, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, né? E aqui, quando Jesus continua falando, né, sobre a importância de João Batista, que dentre os homens não há outro que tenha sido mais importante do que João Batista, porque ele foi aquele que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e que testificou que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele continua falando aqui da importância, né, de João, que João ele veio ali simples, no deserto, ele era separado, ele não ficava no meio das multidões, mas ele estava ali pregando, né, anunciando o reino, pregando o arrependimento, e ele estava ali com roupas de camelo, ele se vestia com roupas simples, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, ele tinha uma vida simples ali separada totalmente para cumprir o chamado que Deus tinha dado a ele, que era anunciar a vinda de Jesus. E as pessoas falavam de João Batista e falavam que ele era endemoniado. E aí Jesus fala, ele era assim simples, separado. E vocês falam que ele tinha demônio. E eu ando entre as pessoas, eu converso com os pobres, eu sento com os pecadores, eu como, eu bebo, e vocês também dizem que eu também tenho demônio. Ou seja, vocês não acreditam em nada do que Deus faz, vocês não acreditam em nada do que Deus fala, porque os mensageiros de Deus vocês ignoram, não importa qual a aparência, não importa a maneira de agir, vocês não querem crer naquilo que Deus está falando a vocês, né? E aí Jesus ainda conta aqui uma parábola das crianças na praça. Jesus fala, olha, vocês são como aquelas crianças que estavam na praça, que quando tocaram músicas de casamento, que são músicas alegres, elas não dançaram. E quando se tocaram músicas de sepultamento, músicas de enterro, elas não choraram. O que Jesus estava querendo falar? Vocês são como crianças sem discernimento. Vocês não se deixam ser tocados pelo Espírito Santo. Vocês não se deixam ser quebrantados pelo Espírito Santo. Vocês não têm discernimento das estações. Vocês não têm discernimento do que Deus está operando no meio de vocês. Vocês não se deixam ser quebrantados. E por isso vocês não entendem o que Deus está operando diante dos seus olhos. Então que nós possamos ter os nossos corações quebrantados, ter o nosso coração sensível ao Espírito Santo, sabe, hoje não é diferente. Quantos estão assim como naquela geração, né? Deus está falando aqui agora por meio da palavra. De tudo que Jesus pode realizar, de todos os seus feitos e maravilhas que são ainda para os nossos dias, de que verdadeiramente Ele é, né, aquele que havia de vir, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Jesus continua falando, Ele fala através de uma música, Ele fala através da palavra, Ele fala quando você vai para a igreja ouvir, mas quantos estão insensíveis? Ele fala através dos jornais, sabe quantas vezes eu estou assistindo o noticiário, algumas notícias. Hoje mesmo eu assisti uma notícia de um rapaz, meu cachorro tá aqui, gente, e o rapaz ficou perdido na mata, eu acho que por 3 meses, e ele ficava orando, pedindo a Deus, orando e pedindo a Deus que não chovesse, que não chovesse, que não chovesse. Mas só chovia, só chovia, só chovia, chovia muito forte. E aí, depois de 3 meses, um grupo, o avião dele tinha caído ali, né? Perto ali da mata ali, na floresta. E aí, um grupo, né? Que catava castanhas ali perto, mas eles nunca chegavam até aquele lugar, porque aquele lugar não dava para ir de barco, porque era muito raso. E aí, por conta daquelas chuvas que foram muito fortes, eles puderam ir lá catar castanhas.
E assim eles encontraram aquele homem. Então, né, assim, ele agradecendo, ele testemunhando, as pessoas contando essa história, né? Gente, eu vejo nos jornais, sabe, casos de pessoas que falam de livramentos, casos de acidentes graves que as pessoas foram ali livres. Então, Deus, ele fala. Deus, ele fala. Basta que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Ele fala. Às vezes, através de pessoas que a gente nem imagina, sabe? Então, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, estarmos sensíveis para discernir tudo aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio, tudo aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? E que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Diga aqui, deixe um comentário de onde você está me ouvindo. Que Deus abençoe você, que o Senhor fale mais ao seu coração. Leia toda a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 11. Se não é inscrito, inscreva-se, curte, comente e compartilhe. A paz do Senhor Jesus. Amém.